Gente, graça e paz a todos. Que Deus abençoe sua vida nesse dia, nesse domingo, né? Abençoado que estamos vivendo hoje. Venho aqui transmitir uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Romanos capítulo 11, versículo 36, o apóstolo Paulo declara uma palavra que nós temos que entender. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente. Amém. Glória, pois, eternamente. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Então, a gente começa a olhar para essa declaração, né, de Romanos 11, 36, não é? Pois, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a gente vê que nada subsiste, nada acontece se não for pelas mãos de Deus. A gente sabe que no livro de Gênesis, né, no capítulo 1, versículo 26, fala algo sobre que o homem foi feito à imagem e semelhança, o homem foi criado, né? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que isso significa exatamente, né? O homem, ele é parecido com Deus, né? Ao passo de que, diferentemente de qualquer outra criatura, diferentemente, né, de qualquer outro ser, ele é portador da imagem e semelhança de Deus. Algumas pessoas, claro que possuem algumas dúvidas a respeito sobre o verdadeiro significado dessa expressão, imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Nós somos, você é imagem e semelhança de Deus, não é? Então, é claro que essa expressão representa alguns desafios muito importantes de interpretações para que possamos chegarmos a uma verdade, né, concreta, absoluta. Então nós precisamos refletir um pouquinho sobre qual é a doutrina bíblica da palavra de Deus, né? Sobre o que é essa doutrina, sobre esse tema de que nós somos imagem e semelhança de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina muitas coisas, dentre as quais é possível entendermos isso. Primeiro, quando a Bíblia nos diz que o homem é imagem e semelhança de Deus, não é? Ela não está querendo dizer exatamente que somos fisicamente parecidos com Deus, né? Seria um absurdo. Todo ser humano tem o seu DNA, tem suas digitais, tem sua feição. Ninguém é igual. Os computadores conseguem ler a face, né, das pessoas, porque ninguém é igual. Cada um tem as suas características peculiares, não é? Deus, e outra coisa importante, que nós não somos iguais a Deus fisicamente, até porque Deus é espírito, não é? A Bíblia é bem clara ao informar lá em João, né? João capítulo 4, né? Capítulo 4, João 4, deve ser 4, 20 e alguma coisa, né? A palavra diz lá em João, capítulo 4, no versículo 24, Jesus disse: Deus é Espírito, com E maiúsculo, tá? Que aí está falando do Espírito de Deus. Quando você lê na Bíblia Espírito com E maiúsculo, não está falando de espíritos imundos, né? E nem espíritos humanos, que são espíritos com E minúsculo. Deus é Espírito. Jesus fala aqui nesse contexto que foi longo lá com aquela mulher samaritana. Ele foi num papo bem crescente. Mas nós vamos nos atermos ao versículo 24. Deus é Espírito e importa. É importante. Deus é Espírito e é crucial, importante que os que o adoram, que seria o homem, toda a criação, né? O homem, o adorem, né? Em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Apesar disso, nós devemos entendermos algumas coisas que o homem, em todo o seu ser, né,
ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele é a imagem e semelhança, isso é inegável, a Bíblia diz. Porque a sua plena construção material, a sua plena construção até imaterial, não é? O corpo, alma e espírito representam Deus aqui na Terra. Nenhuma outra criatura representam Deus, só o homem em si. O homem é a criatura racional, o homem é uma criatura pessoal, ele sabe que existe, tem noção da sua existência. Ele é uma criatura moral, né? Ele é uma criatura criativa, que são atributos de Deus, né? Com quem o próprio Deus ele pode compartilhar seus atributos comunicáveis. Deus se comunica com os seres humanos de uma forma plena. Deus tem canais de comunicação com o homem, ele nos fez dotado com essa ligação, né, em estar online com Deus. É possível, o homem quando diz homem e mulher, nós somos seres, né? Então o homem é uma criatura racional, ele é pessoal, ele é criativo e moral, como Deus é, então nisso somos semelhantes, com quem o próprio Deus pode compartilhar, né? E o homem possui uma vida que é proveniente de Deus. Por isso que fazer um Deus para si, o homem construir um Deus é um absurdo. Porque se o homem veio do Criador, como que ele pode fazer, sendo uma criatura, um Deus? Deus tem que ser maior do que o Criador, né? Como que o homem pode criar um Deus falso para comandá-lo, sendo que aquele Deus falso foi criado pelas suas mãos, imagens, esculturas, né? Então o homem é uma criatura racional, ele é criativo, ele é pessoal e moralmente também, né? E Deus compartilha seus atributos com o homem. Então o homem ele vive porque Deus vive. Você respira porque Deus respira, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo nasce em Deus e tudo encerra em Deus. É o alfa e o ômega, princípio e fim. Todas as coisas subsistem a partir de Deus. Deus é o tudo que existe. E tudo que existe, o que acontece, Deus está no controle. O homem possui vida proveniente de Deus. Deus providencia, e até o tempo que Deus determina. Quem determina o nascimento e a morte e a durabilidade de vida é Deus. A qualidade de vida, Deus também quer interferir, mas ele deixa isso por conta do homem e ele deixa diretrizes para que o homem viva bem. Se o homem obedecer, comerá o melhor dessa terra. Mas às vezes, por causa da escolha do homem, do dom do livre-arbítrio, o homem escolhe caminhos que acaba o prejudicando e sofrendo por isso as consequências do que plantou. Deus não tem culpa, porque é a escolha do homem, o homem que escolheu. Como a gente pode escolher não crer em Deus? Então o homem possui vida que vem de Deus, né? Proveniente de Deus, né? E potencial para se relacionar com Deus. O homem tem um potencial enorme, queridos, para se relacionar com Deus. Isso aí inevitavelmente Deus fala com a gente. Então, meus queridos, meus amados irmãos, sabe? Os seres humanos são lindos, né? Mas os seres humanos foram criados por um Deus lindo, sobretudo. Os seres humanos são capazes de expressar suas vontades. Os seres humanos são capazes de expressar, tomar decisões diferentes dos animais, né? Aí, dos outros bichos, né? Avaliar situações. Eles podem demonstrar emoções. Uma máquina não consegue fazer isso, não é? Ele pode pensar de forma lógica e racional, como Deus pode, não é? Ele pode exercer domínio, inclusive, dominar sobre todas as coisas, está em Gênesis, sobre todas as coisas, não é? Possuir responsabilidades. O homem tem poder criativo, ele pode criar coisas incríveis. E por causa disso ele se acha.
Ele pensa que ele faz isso por ele, mas não é, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós temos todos esses atributos de Deus porque veio dele. Dele compartilhou conosco esses atributos. E nós não podemos usar essa inteligência, esses atributos científicos, de grandes descobertas até tecnológicas, para sermos ateus e não crer em Deus. Isso é o caminho inverso. É uma loucura isso. Tá? Então, dentro desse conceito, nós podemos notar algo muito interessante aqui na palavra de Deus. Muitas pessoas pensam que quando a humanidade, quando um cientista desenvolve algum avanço significativo, não é? Aí em qualquer área da ciência que beneficia a humanidade toda, não é? Por exemplo, né? Eles pensam que isso implica em uma independência cada vez maior de Deus. Nós já podemos criar um rim a partir de células de tronco, nós podemos. E ele, ao invés de colocar que isso veio de Deus, isso Deus permitiu o avanço da ciência e da medicina e de todas as coisas que já está escrito, e que isso deve a honra e a glória ao Criador e não ao homem, ele usa isso até para descrer em Deus, para se tornar ateu, né? Na verdade, muitas pessoas acreditam nisso e até utilizam tais avanços tecnológicos e avanços científicos para muitas vezes contestarem a existência do próprio Deus Criador que o criou, né? Que é o caso dos cientistas ateus e à toa que tem por aí. Então, Deus, na verdade, é exatamente, né, o Criador. Então, é o contrário disso. Não é o homem que tem direito de desacreditar que Deus existe, porque ele existe, porque Deus o criou, como um caco pode dizer, né, para o oleiro o que deve ser feito, não um caco de barro, como diz lá, né, nos profetas maiores. Deus é o próprio Criador, não é? Mas o homem, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. E cada coisa grandiosa, amados, cada coisa que existe, tantas coisas grandiosas, imensuráveis que o homem desenvolve, né? E tudo isso necessariamente, com certeza, reflete a verdade de que ele foi criado à imagem e semelhança de um Deus que tudo pode, um Deus que é Senhor dos céus e da terra e de tudo que neles há. Pode crer numa coisa que eu vou dizer para você, sabe? Tudo começa em Deus e tudo termina em Deus. Todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos terão que prestar conta de si para Deus. Todos os joelhos se dobrarão, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E essa é a verdade, né? E tudo vem de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vem de Deus, volta para Deus. Como diz lá Eclesiastes, que o pó volta à terra como era e o Espírito a Deus que o deu. Nós somos fisicamente feitos de carne, mas somos o pó, cinza, né? Esse aqui é apenas um tabernáculo da habitação do Espírito. Eu sou um Espírito que me habito, sabe? Eu habito nesse corpo. Junto com o meu espírito de vida, soprado por Deus, que me possibilita, me condiciona a ser imagem e semelhança de Deus, sabe? Habita também o Espírito Santo de Deus, que somos templo do Deus vivo, templo da habitação do Deus vivo. O universo, todas as coisas dos mundos, tudo foi criado por Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não há nada de grandiosidade, não há nada de coisas estupendas que possa levar algum crédito ou admiração, alguma glória. Não, só ele, a ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor, a ele toda a nossa adoração, porque ele é criador, ele é resgatador, ele é aquele que nos criou e depois nos salvou por causa das nossas escolhas erradas. E nós que somos servos e servas de Deus, você que é aquele que crê e tem consciência na sua vida na terra,
que existe por causa dele, que se ele te retirar o fôlego você morre, e que você vive até o dia e o minuto determinado por Deus, porque todas as coisas estão escritas já, e tudo está determinado por Deus, todas as coisas. Deus te conhece antes de você ser formado no ventre da sua mãe, quando você estava informe, entre tecido, ainda, né, estava sendo formado, você era menor do que do tamanho da cabeça de um alfinete, você era um embriãozinho, Deus já habitava você, Deus já estava no controle da sua vida, no controle de todos os seus caminhos, e pode ter certeza de uma coisa: se você buscar a Deus, você o encontrará. Se você bater, a porta vai abrir. Jesus disse: se você pedir, você receberá, não é? E se você buscar, você encontra. Se você bater, a porta abre. E se você pedir, ele te dará. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória, a ele todo louvor e toda adoração. Os verdadeiros adoradores do meu Pai não adoram nesse monte ou naquele, mas o adoram em espírito e em verdade. Isso significa que voltamos à imagem e semelhança de Deus, outorgada pelo novo nascimento, né? Através da morte, né, sacrificial de nosso Senhor Jesus Cristo, e gerada pelo Espírito Santo, que passou a me habitar, a te habitar, e por isso nós somos espirituais e podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Verdade, a nossa verdade. Antes de qualquer coisa, de você não querer entender essa verdade, é quando você confessa. Jesus deu exemplo disso quando foi aqueles dois cidadãos para o templo, o fariseu e o publicano, orar. O fariseu se gabava de verdades que ele fazia em nome de religiosidade, e o publicano batia no peito, não tinha coragem nem de levantar a cabeça, dizia: sou miserável mesmo, Senhor. A minha verdade é que eu sou mesmo. Eu sou um pecador, um pobre. Eu preciso da tua misericórdia. Jesus disse: quem saiu exaltado por Deus o templo não foi aquele que se exaltou, mas aquele que se humilhou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é só a verdade da Bíblia, mas é a verdade a respeito de mim mesmo. Você tem que descobrir a verdade a respeito de ti mesmo. Quem é você? Te faço essa pergunta. Quem é você? A sua imagem e semelhança de Deus. Você tem os atributos de Deus, mas você reconhece isso em todos os seus passos, em todos os seus feitos. Deus, ele é constante na atuação através do Espírito Santo que passou a te habitar, ou de vez em quando você deixa Deus do lado e faz do teu jeito, que é a liberdade e o livre-arbítrio que Deus dotou a cada ser humano de poder de escolha, de querer amá-lo se quiser e não amar se não quiser. Jesus disse: aquele que diz que me ama, mas não obedece, é mentiroso. Aquele que me ama, me obedece, e obedece às minhas palavras, e eu e meu Pai passarei a habitar nele. Você já pensou que lindo? É maravilhoso. Bom domingo a todos. Grande abraço, Deus abençoe. Fique na paz desse grande amor.